Yokoya é um perdedor solitário que sente falta dos seios da mamãe, que saiu para comprar leite, mas sua vida muda para melhor quando uma assassina disfarçada de empregada pede-lhe emprego e para ser seu mestre. Era um dia normal para Yokoya, que estava preguiçosamente dormindo até o meio-dia, mas de repente alguém tocou a campainha, forçando-o a levantar-se. Quando ele vai até a porta na câmera, ele vê uma empregada que parece a Emo Violet Evergarden pedindo para que ele a empregue como sua empregada. Depois que Yokoya a deixa entrar, ele a deixa sentar no sofá, lhe dá uma bebida e começa a pensar consigo mesmo que ela está ali ou para vender seus rins ou para vender algum pó branco da felicidade. Ele pergunta a ela sobre suas experiências anteriores como empregada, mas em vez disso, ela lhe diz que trabalhou como assassina antes, visando pessoas que se rebelaram contra seu mestre, o mesmo mestre que a enviou aqui. Yokoya acha que ela está brincando, mas depois de perceber que não está, Yokoya fica nervoso. Ele pergunta sobre o chefe dela e sua relação com a família dele, e ela começa a explicar como o chefe dela uma vez teve um peixe dourado que teve um filhote que se transformou em um cachorro que viveu para Nemo. E esse cara era amigo da mãe de Yokoya. Yokoya bate na mão dela de frustração, mas rapidamente percebe que cometeu um erro, potencialmente irritando-a. Então ele muda de assunto e pergunta sobre o método especial dela para assassinar pessoas. Então eles vão para fora e ela puxa suas facas, faz um mortal para trás, joga as facas com precisão na árvore e mostra sua especialidade, que é lançamento de facas. Ela sorri orgulhosamente e explica que lançar facas é apenas uma das muitas de suas habilidades como assassina. Mas, apesar de ter visto suas habilidades incríveis, Yokoya diz a ela que não pode empregar a John Wick feminina como sua serva. Embora isso a incomode, ela entende sua decisão, pede desculpas por tomar seu tempo valioso e vai embora. Ao passar pela porta, Yokoya cai de joelhos em descrença com o que acabou de acontecer. Mas quando ele olha para baixo, encontra algo. Enquanto isso, a empregada está caminhando sozinha sem um propósito, resolvendo o que precisa fazer. A seguir, ela olha para trás esperando que Yokoya a persiga, mas fica desapontada ao não ver ninguém ali. No entanto, assim que ela está atravessando a ferrovia, Yokoya grita por ela com o sino na mão, dizendo que ela o deixou para trás. Quando a empregada se vira, o caminhão Kun está prestes a mandar Yokoya para um isekai, mas ela voa furiosa e salva Yokoya de sua morte. Diferente de antes, a empregada parece adorável com rubor nas bochechas, e Yokoya agradece por tê-lo salvado. Ela pede desculpas por tê-lo salvado, dizendo que nunca salvou pessoas antes e que seu coração está batendo rápido. Yokoya lhe entrega o sino e ela agradece por devolvê-lo antes de partir novamente. No entanto, enquanto ela se afasta, Yokoya muda de ideia e diz a ela que precisa de sua ajuda para limpar. Kasa Yokoya está em choque ao ver todas as facas que ela tem enquanto ela desempacota suas coisas, enquanto a empregada tagarela sobre como suas facas poderiam ter parado o tremor. Yokoya a interrompe e diz que precisa que ela limpe o lixo dele, e não as ruas dos 304 com problemas com o papai. No entanto, ela só tem limpar cadáveres em mente, e Dukoya faz o possível para explicar que é um tipo diferente de limpeza, e que ele precisa de uma empregada doméstica. Ela pergunta se ele realmente a contratará, contanto que ela faça suas tarefas, e ele concorda. Mais tarde, Yokoya volta para encontrar uma bagunça com ela molhada, segurando um esfregão quebrado e um balde na cabeça. Ela começa a se desculpar profusamente e de repente escorrega no chão molhado, mas rapidamente se manobra para pousar como o Homem-Aranha, enquanto o balde ainda bate em sua cabeça. Depois do que ele viu, Yokoya pergunta a ela se ela é realmente desajeitada, e ela se desculpa por seus erros enquanto se sente envergonhada de si mesma. Yokoya tira o balde da cabeça dela, dá-lhe uma toalha e diz que ela pode começar a aprender a partir de agora com ele ajudando ao lado dela. Ele pede para ela continuar, e ela acena fofamente. Horas depois, o lugar está impecável, e Yokoya a elogia por seu trabalho árduo, o que a deixa feliz. Então Yokoya vê a hora, percebe que é hora do jantar e pergunta a ela se pode cozinhar. Ela olha para baixo como um cachorrinho triste e Yokoya a tranquiliza dizendo que está tudo bem, pois ele vai cozinhar enquanto ela toma um banho na banheira. A empregada pensa em Yokoya enquanto cora, molhando-se com a água de dentro para fora. Enquanto isso, Yokoya está do lado de fora pensando alto consigo mesmo, sentindo-se ansioso e sem saber o que fazer quando uma empregada emo problemática está tomando banho a poucos metros dele. Ele fica animado pensando na empregada saindo vestindo apenas toalhas, mas ela aparece em uniforme completo, decepcionando Yokoya. Então eles começam o jantar e, enquanto Yokoya a avisa, a empregada se sente confiante e começa a cortar os repolhos como se fossem corpos humanos. Yokoya tira um pouco de ramen e porco frito, e isso a confunde sobre o que é porco frito. Ela explica que pode ter comido antes, mas nunca foi muito ligada em comida para se importar com o que come. A empregada afirma que comer é apenas para sustentar a vida e os sabores não são importantes. Mas Yokoya assegura a ela que uma mordida do porco frito a fará delirar e soltar sons de felicidade como se estivesse em Food Wars. Yokoya se sente confiante com esses descontos no porco frito e divide-o em 2 porções para si mesmo e para a empregada, mas percebe que não sabe o nome dela.
A empregada diz a Yokoya que ela não tem um nome e que seu mestre geralmente lhe dá um nome. A princípio, ele quer chamá-la de Big Steve 9000, mas decide dar-lhe um nome mais tarde, após obter alguma inspiração. Então eles começam a comer, e após a primeira mordida no porco frito, ela ainda pensa que não consegue descrever o sabor, desencadeando memórias de um passado sombrio, mas desta vez ela se sente aquecida por dentro, e diz a Yokoya que a carne dele está deliciosa. Ela diz a Yokoya que tanto a comida quanto ele como pessoa a fazem se sentir aquecida, mas ele não ouve o que ela diz e conta que preparou um quarto para ela ficar. Yokoya diz a ela que preparou o quarto lindamente só para ela. E ao ouvir isso, ela se lembra de um passado ainda mais sombrio, de se banhar em sangue, mas ao contrário daqueles tempos, agora ela quer que seu novo mestre a trate com cuidado. Ainda assim, Okoya percebe que seu porco não tem molho como o dele, então ele entrega o molho para colocar no porco dela. E após uma mordida, ela sente o umami na boca, soltando sons felizes para o todo-poderoso molho tonkatsu. À noite, Yokoya acorda chorando depois de ter um pesadelo, mas então seu estômago começa a roncar. Ele desce para comer algo, mas de repente uma voz surge de sua cozinha. Ele fica com medo, pensando que a empregada está tramando algo, e quando olha para dentro, vê a empregada beliscando o molho tonkatsu. Os dois congelam constrangidos antes que ela tente se desculpar por ser uma nova viciada em molho. Mas Yokoya diz que está tudo bem e pergunta se ela também está com fome. Então Yokoya prepara um suculento hot pot e eles começam a comer, o que ela está realmente apreciando. A empregada pergunta a Yokoya se ele está tendo pesadelos e depois que ele responde, ela revela que ouviu alguém falando dormindo em seu quarto. Ela acha que um assassino entrou no quarto dele, então entra com nós nas mãos. Mas em vez de um inimigo, vê Yokoya dormindo com lágrimas nos olhos. Yokoya se sente envergonhado, e ela diz que ele estava chamando pela mãe enquanto dormia, o que o deixa ainda mais envergonhado. Ela tenta animá-la, dizendo que também teve um sonho, onde o molho falou com ela, dizendo que ela pode lamber o molho o quanto quiser, pois ele vai enchê-la, mas antes que ela comece a lamber, ela acorda do sono. Entretanto, ela afirma que é a primeira vez que sonhou com algo além de assassinato, e que é a primeira vez que quis continuar um sonho, diferente dos outros sonhos dela. Ela se sente chateada que Yokoya teve um pesadelo no mesmo dia, e que não pode confortá-lo. Yokoya confessa que tem esse sonho de sua mãe deixá-lo por um novo pai, e que começará a chorar se acordar sem estar deitado no colo de sua mãe. Após ouvir isso, a empregada oferece a Yokoya seu colo para se deitar, e quando ele rejeita sua oferta, ela fica triste pensando que nunca pode confortar as pessoas, apenas matá-las. De repente, Yokoya deita-se rompendo sua escuridão e ambos se sentem aquecidos um com o outro. Yokoya olha para o rosto dela, percebe que ela está olhando para ele e dorme no colo quente e macio dela. Em sua mente, ela se pergunta por que seu coração estava batendo tão rápido quando ela salvou Yokoya. Diferente das vezes em que mandou pessoas para a morte, então ela quer entender por que seu corpo se moveu rápido para salvá-lo. Na manhã seguinte, ela joga Fruit Ninja no lixo antes de colocá-lo no saco, e quando Yokoya pergunta por que ela faz isso, ela explica que economiza espaço, o que impressiona. De repente, eles encontram um cachorro abandonado na frente da casa, e ao lado há uma carta de um Dani quebrado que deixou o cachorro na casa de Yokoya pensando que ele é um homem rico que cuidará dele com prazer. Apesar de sua objeção, Yokoya quer adotá-lo, não querendo que ele morra por abandono. Mas ao contrário de seu mestre, a empregada tem uma maneira diferente de pensar. Ela afirma que o cachorrinho tem seus próprios instintos animais e salvá-lo por pena o tornaria menos capaz em suas habilidades de sobreviver às dificuldades, transformando o cachorro em um pequeno... Ela pergunta a Yokoya se ele está pronto para assumir essa responsabilidade e ele simplesmente não se importa com toda essa ladainha, afirmando que assim como ele salvou o cachorro, ela não o salvou da morte por simpatia e que quando a vida de alguém está em perigo, o corpo de uma pessoa se move por conta própria querendo salvá-lo. Toca aos sentimentos da empregada ouvir o que Yokoya disse, e ele diz a ela que, assim como o cachorro, ele sabe como é ser abandonado. Então ele leva o cachorro para dentro e rapidamente se apega a ele. Mas ao contrário dele, a empregada mantém distância do cachorro como se fosse uma praga. Yokoya tenta oferecer à empregada a oportunidade de tocar no bichinho, mas ela se afasta dele. E ao ver a reação dela, Yokoya percebe que ela tem medo de cachorros. Ela começa a ficar envergonhada, o que Yokoya acha fofo. Mas ela informa a ele que tocaria à força se seu mestre ordenasse, ao que Yokoya diz que não o fará. Ele pergunta por que ela está com medo, e a empregada explica que durante um de seus treinamentos de assassina, ela foi deixada em uma montanha cheia de cães selvagens ferozes de Berserk Yokoya. Entende o trauma dela e considera uma pena que ela não possa ajudar a cuidar do cachorro. Mas depois de ouvir seu mestre chamar isso de uma pena, a empregada se sente decepcionada consigo mesma. Com o peito cheio e os jarros, a empregada pede para segurar o cachorro. Mas na sua primeira tentativa, ela segura o filhote como segurando uma nuca ativa, fazendo-a tremer seus melões.
Depois que Yukoya pergunta qual parte do cachorro a assusta, ela aponta a garra, os dentes e os olhos diabólicos, mas Yukoya diz que ao contrário dela, ele o vê como se fosse um emoji, o que para ela é um conceito alienígena. De repente, o cachorro abocanha seu dedo, fazendo com que ela comece a se contorcer, quase lançando-o pequeno, transformando-o em um cachorro quente. Depois de se acalmar, o cachorro começa a mordiscar Yukoya, e ao ver esse fenômeno, Yukoya verifica seus dentes e percebe que está passando pela dentição, então eles o levam ao hospital veterinário. Enquanto Yukoya leva o filhote para um check-up, a empregada vai às compras de suprimentos para cachorro, impressionando Yukoya e o cachorro com o quanto ela pode ser carinhosa. Eles levam o cachorro para passear, e depois de tudo que ela passou, a empregada diz a Yukoya que nunca conheceu um garanhão tão gentil quanto ele. Ela diz que, diferente dele, seus mestres anteriores eram frios, e só se importavam com ela terminar o trabalho, não tolerando falhas, ao contrário de Yukoya, que a trata gentilmente, apesar de suas muitas falhas. Ela pede a ele para deixá-la ficar neste mundo dele. Um mundo diferente do dela, onde tudo é frio, e a sobrevivência é a regra do jogo através do assassinato de pessoas e de terminar um trabalho. A donzela quer ser como o cachorro que o encontra em um mundo de calor e eventualmente se torna alguém que Yukoya deseja. Depois de tudo o que ela diz, Yukoya lhe diz que o que ela quer é parar de ser uma assassina e começar a se tornar uma garota normal, algo que ela nunca havia pensado antes. Enviar pessoas para a morte era a única coisa que ela conhecia em toda a sua vida, mas agora, com seu novo mestre, ela sente esperança de que pode aprender mais sobre ele e este novo mundo maravilhoso. Yukoya confessa que, embora no início estivesse com medo dela, agora ele a vê apenas como uma boa garota. Ouvir-se ser chamada de boa garota faz a empregada lembrar do seu passado, e por causa disso, ela pede a ele para ajudá-la a se tornar uma garota normal. Apesar de Yukoya não saber muito sobre absorventes internos e externos, ele diz a ela que deve começar a aprender a se sentir normal quando comete erros e não ser muito pressionada por isso. Na manhã seguinte, o cachorro acorda ao som dela, aprendendo a cortar repolho, e ela quer aprender a fazer okonomiyaki para poder combinar com algum molho que adora. De repente, o cachorro se teletransporta instantaneamente para a perna dela, fazendo-a surtar, não acreditando que um cachorro normal pode se aproximar dela sorrateiramente como um assassino. O estômago do cachorro ronca, e percebendo que está com fome, ela o alimenta com ração. Enquanto o cachorro está ocupado devorando a comida, ela tenta tocá-lo, mas para quando Yukoya aparece. Ele começa a acariciar o pequeno fofo, e depois de tocar sua barriga gorda, Yukoya decide nomear o cachorro de Mochi. Yukoya elogia a empregada por alimentar o cachorro e cortar o repolho, dando-lhe uma rodadinha antes de elogiar seu trabalho, que Rize é a empregada em sua perna. Mochi começa a se esfregar e pede para brincar, mas Yukoya não pode brincar, pois precisa preparar o jantar. No entanto, a empregada diz a ele que cuidará disso, afirmando que quer ser uma garota normal, que pode acreditar no que ele disse quando Yukoya diz que o cachorro é um pacote de diversão. Yukoya usa seu charme paternal e diz a ela que também acredita nela, dobrando-a e acendendo sua paixão com total confiança em seu mestre. A empregada começa a tocar o cachorro, e a cada carinho, ela começa a se aproximar dele, dando-lhe esfregões na barriga e tocando sua pata. Agora ela entende que, assim como Yukoya, que tinha medo dela no início, ela passa a confiar no cachorrinho assim como Yukoya passa a confiar nela. No jantar, ela começa a se deliciar depois de comer o okonomiyaki suculento, e quando Yukoya lhe oferece uma segunda porção, ela tenta negar, enquanto sua linguagem corporal mostra que está animada com seu prato suculento e cremoso. Yukoya assegura de que, se ela tiver um pedido, deve apenas pedir a ele, e vendo essa oportunidade, ela lhe pede que lhe dê um nome. Yukoya começa a pensar e pergunta sobre a data de nascimento dela, e embora ela não saiba a data exata, sabe que foi durante o inverno. Yukoya tem uma ideia e a chama de Yuki, tirado da neve. Isso a lembra de seu antigo chefe, que a chama de sangue frio, mas ao contrário dele, Yukoya gosta da neve porque parece bonita, lembrando Yuki de seu passado quando ela fez um boneco de neve. Yukoya fala uma teoria arriscada de que a neve também é quente quando cobre um campo, protegendo as sementes do frio e permitindo que eventualmente floresçam em belas flores com a ajuda da proteção da neve. Após ouvir seu falatório e ver o rosto aplaudido de Yukoya, isso faz Yuki se questionar por que tudo em sua vida se torna mais quente e bonito quando está ao lado dele. Ela percebe que, enquanto permanecer no mundo dele, um dia entenderá como é ser normal. Com sua razão plenamente ativa, Yuki agradece a Yukoya por ter lhe dado um nome, e ela começa a falhar sorrindo, e isso deixa Yukoya feliz ao ver seu sorriso normal. Dias depois, enquanto Yuki está brincando com Mochi, Yukoya aparece e pede um favor a ela. Ela pergunta o que é, e ele revela que quer furar a orelha dele e quer que Yuki, que já tem a orelha furada, o ajude a fazer um furo na orelha dele. Ela aceita o pedido dele, mas depois de colocar a lâmina perto da orelha, ela recua e começa a estremecer, apavorada de furar um buraco em seu próprio mestre. De repente a campainha toca e quando Yuki abre a porta, ela encontra uma garota procurando por seu irmão, que fica confuso ao ver Yuki, e Yuki percebe que esta é a irmãzinha de Yukoya.
Rico. Depois de entrar, Rico não consegue acreditar que o seu irmão fraco e idiota conseguiu uma empregada tão atraente como Yuki e pergunta por que ele nunca contou isso a ela nos encontros regulares da família. Ele tenta explicar que a mãe provavelmente surtaria e que o pai deu permissão para contratar uma empregada, apesar de não saber o quanto ela é chamativa, mas Rico ainda não aceita sua desculpa por mentir para ela. Yuki pergunta por que eles vivem separados, mas em vez de responder, Rico começa a gritar, o que deixa Yuki confusa sobre por que essa garota é tão esquisita. Rico diz a Yuki que ela é tão bonita e Okoye explica que Rico ama pessoas bonitas enquanto odeia caras feios como seus espectadores, por isso ele não quer contar isso a ela. Rico começa a fazer beicinho enquanto abusa de seu irmão, mas depois de se acalmar descobre que Yuki foi nomeada por seu mestre Okoye, o que deixa Rico confusa. Nesse momento, Yuki começa a tagarelar sobre como ela já foi uma assassina sem nome antes de Okoye lhe dar um nome, e isso faz Rico ficar paralisada, porém ela rapidamente muda de opinião e acha incrível, pedindo para ela assinar seu caderno. Que Yuki assina alegremente, mas após terminar sua assinatura, parece vermes perturbados. Yuki se defende dizendo que pode falar 12 idiomas, pois viajou muito como uma assassina, mas nunca estudou caligrafia, e Rico tem uma ideia. Ela quer que Yuki seja seu projeto de pesquisa de verão, e enquanto Okoye se opõe, Rico elogia Yuki dizendo que ela é a pessoa que ela precisa. Ela pede a Yuki para mostrar seu lado de assassina, e apesar do raciocínio de seu irmão, ela assegura que vai reverter a história e fazer uma empregada que parece uma assassina. Então, eles vão para o quintal, colocam uma maçã na cabeça da Rico e Yuki arremessa uma lâmina perfeitamente na maçã, quase causando um infarte em Okoye. Rico pergunta a Yuki quantas facas ela tem e onde as guarda, e Yuki responde que tem 5. Entretanto, quando ela está prestes a mostrar a faca debaixo de seus planos, Okoye a impede, enfurecendo nós, espectadores, que queremos ver o tão aguardado Snus no Celestial. Mais tarde, enquanto Rico está fazendo mais perguntas sem sentido para Yuki, seu estômago ronca, indicando que ela precisa de comida, mas ela pergunta a Yuki se ela tem um prato especial, e Yuki diz que sim. Então ela começa a fatiar alguns repolhos, impressionando Rico com suas habilidades e simplesmente o serve em um prato sem mais nada, o que Rico elogia dizendo que Popeye adoraria. No entanto, eles vão a um McDonald's para comer um lanche, e lá vem um cartaz de um festival de fogos de artifício. Okoye diz a Yuki que o festival vem de Senpai Picante e ela começa a delirar e salivar com o que ele diz, então decidem ir ao festival. Depois que chegam, Rico puxa Yuki para uma barraca de tiro, e enquanto Rico é péssima nisso, Yuki pega a arma como se fosse a dona do lugar, mas também erra. E ela confessa que ela é boa no jogo de pegar peixes dourados. Yuki usa Sharingan e pega muitos peixes, e quando Rico pergunta qual é o seu segredo, Yuki pacientemente lhe ensina como fazer isso, e o atendente a elogia por ser uma boa irmã. Então, elas compram um molho senpai que Yuki está animada para experimentar e após dar uma mordida, ela quase inunda seu prato de tão delicioso que é. Ela começa a comer rapidamente e vendo o quanto ela gosta, o atendente dá mais para ela de graça, causando-lhe um curto-circuito. Rico vai comprar algumas bebidas e quando Okoye quer pará-la, Rico assegura ao irmão que ficará bem. Enquanto eles esperam Rico voltar, Okoye pergunta a Yuki sobre suas experiências anteriores em festivais, e ela lhe conta que, em vez de se divertir, uma vez teve que cumprir uma missão em um festival onde esfaqueou um homem nas costas com uma faca enquanto ambos assistiam aos fogos de artifício. Okoye fica chocado, e antes que ele diga qualquer coisa, os fogos de artifício começam e Yuki fica maravilhada com os fogos de artifício e sua beleza. Rico volta com as bebidas dizendo que os festivais de verão são os melhores, e com um sorriso no rosto Yuki concorda. Okoye se dobra ao vê-la e acidentalmente derrama suas bebidas. Então, no caminho para casa, Rico repreende Yuki por comer muito molho, avisando-a que ela pode se tornar a próxima Nikakato Avocado. De repente alguém grita que há um assalto e por trás Motokun quase tira a vida de Rico, mas Yuki consegue salvá-la a tempo. No entanto, Rico começa a se agitar depois que Yuki a salvou como uma princesa. Mas Okoye não está feliz em ver que o molho deles agora está derramado, afirmando que o ladrão deveria encontrar Ace no inferno imediatamente. Yuki leva as palavras de seu mestre ao pé da letra e vai totalmente ambu para perseguir a motocicleta. Animada, Rico quer segui-la para ver o cérebro do ladrão ser arrancado da cabeça. Elas seguem Yuki, que está correndo nos telhados como o Homem-Aranha, lentamente ficando para trás, mas Rico encontra um atalho e elas o pegam. Depois de encontrar o ladrão, a Yuki lança majestosa e rapidamente suas lâminas nele, acertando os pneus. Mas quando ela se aproxima do ladrão com intenção maliciosa, o Okoye grita para ela parar.
No entanto, Yuki apenas dá um tapa no capacete dele como punição e diz que está com fome novamente, e Yokoya alegremente diz que deveriam comprar mais molho senpai enquanto saem, deixando o ladrão traumatizado e agora ele quer ir para a cadeia de livre vontade. Depois de comprarem a comida, eles vão para casa, e Riko está animada para mostrar à sua turma o projeto de verão, o que deixa Yuki confusa sobre o que é a escola. Riko começa a lhe contar como as escolas são incríveis, afirmando que é um ótimo lugar, o que vocês, telespectadores, sabem ser uma farsa, mas ela recebe uma mensagem repentina de sua mãe que preparou cozido de carne para ela. Riko se apressa para ir para casa, mas apesar de sua impulsividade, Yuki vê isso como algo normal, e depois do que Riko lhe conta, ela diz a Yokoya que quer ir para a escola. Na manhã seguinte, Yokoya vai para a escola se perguntando se Yuki será aceita em sua nova escola. Seus amigos aparecem contando-lhe sobre um boato de um plófel grosso feito na cidade, fazendo-o cuspir seu leite. Yukuya tenta se fazer de desentendido, dizendo que não sabe do que estão falando, mas de repente a professora apresenta uma nova aluna, e entra Yuki em toda a sua glória como a nova aluna, fazendo Yukuya ter um colapso. Ela se apresenta como Yuki, prima de Yukuya, mas quando ela se senta na frente dele, ela o chama de mestre, o que choca a todos. Depois da escola, Riko aparece perguntando-lhe como foi a escola, e enquanto Yukuya, de rosto inexpressivo, percebe que ela está por trás disso, ela começa a comemorar o sucesso de sua operação, dizendo que antes de Yuki entrar na escola, ela conseguiu aprender tudo o que precisava sobre a escola em 3 dias. Yakuya então pergunta como Yuki é de repente sua prima, tão convenientemente em sua classe na mesma escola, mas eles escolheram esconder isso dele. Eles respondem que Yuki tem uma conexão do seu trabalho de assassina que a registrou aqui, na mesma aula que ele. Enrico sugeriu que ela deveria ser sua prima, para que fosse mais fácil explicar suas interações no futuro. Entretanto, foi ideia do Riko que eles mantivessem isso em segredo para que ela pudesse ver a reação do Okoya depois. Okoya bate na cabeça dela, mas ao ver isso, Yuki fica angustiada perguntando se é culpa dela. E Okoya muda seu tom e diz a Yuki que ele não se importa e espera que ambos possam aproveitar a vida escolar. No dia seguinte, os alunos saem correndo da aula querendo comer pão de katsuda, o que interessa a Yuki. E Okoya pergunta o que ela quer para o almoço e ela responde pão de katsuda. Ele explica que o pão de katsuda é mais raro do que o One Piece e ela precisa ser rápida na hora do almoço para consegui-los. Ele desenha para ela um mapa mostrando que a sala de aula deles é a mais distante da cafeteria, e enquanto Yokoya se sente pessimista, Yuki se sente animada e diz a ele que se Escobar pode conseguir o pão, então ela também consegue. Com toda a convicção, ela pula da janela e vai para o telhado, e apesar da tentativa de Yokoya de detê-la, ela corre no parapeito como uma ninja. Aqui, Yokoya percebe que não pode parar depois de ver seus olhos, que se assemelham aos de uma garota olhando para a comida, concluindo que quando molhos estão envolvidos, nem mesmo Eizen ou Thanos podem parar Yuki. Yokoya olha para baixo e vê os caras obcecados por pão katsuda suados correndo para a cafeteria e teme que Yuki caia na frente deles revelando seu segredo. Mas quando Yuki está prestes a saltar, ela vira e balança direto para cair em frente à cafeteria e lá ela compra um pão e um sanduíche. Contudo, ela informa a Yokoya que a loja só permite que ela compre um devido à quantidade limitada à venda. Ele tira outro sanduíche e diz a ela que pode comer este. Yuki se sente conflitante e diz a Yokoya que ele deveria ter o pão katsu, mas ele a assegura que ela deveria comê-lo, dizendo que ela o mereceu. Na primeira mordida, Yuki começa a gritar de felicidade. Mas, apesar de sua alegria, ela divide o sanduíche e o alimenta, compartilhando sua alegria. À noite, Riko anuncia que vai passar a noite, e enquanto Yokoya não gosta da ideia, Riko o critica pelo privilégio de poder morar com Yuki e aplaudir ela todas as noites. Ela acrescenta que sempre quis uma irmã, mas com quem ela pudesse falar sobre garotos, tanto que até o imaginou como sua irmã aplaudida. Agora Riko tem uma ótima ideia. Se Okoya casar com Yuki, o sonho dela se tornará realidade, especialmente porque Riko acha que Yuki gosta dele. No entanto, Yokoya diz a ela que Yuki não sente romance, e que dias atrás, quando ela fez para ele pão de presunto, ela não demonstrou nenhuma reação, embora Riko ainda esteja convencida de que sim. Ela acha que enquanto a mãe delas concordaria, o pai não concordaria. Yuki aparece perguntando quem vai se casar, surpreendendo os dois com sua presença. Riko conta a verdade e pergunta se ela gosta do Yokoya, e ela diz que o admira, o que faz Yokoya falhar. Mais tarde eles saem juntos, e Riko pergunta se ela usa maquiagem, afirmando que seu rosto natural deixaria as Kardashians com vergonha. Yuki diz a ela que não usa, e enquanto Riko lhe diz que seu rosto é o sonho de muitas garotas, Yuki diz que sua aparência nunca lhe deu nenhum benefício em seu antigo trabalho. Riko pensa que, ao contrário de Yuki, ela não tem um rosto bonito. Mas Yuki a elogia dizendo que gosta de como Riko se parece.
E Riko se sente feliz, pois ninguém nunca lhe disse isso além de seus pais. Ela pergunta se pode ser tão bonita quanto ela e Yuki diz a ela que desde que começou a comer molho tonkatsu, sua pele tem ficado mais clara a cada dia, então oferece a Riko um pouco de melão com cobertura de molho tonkatsu, o que confunde Riko a princípio, mas ela acaba gostando. Ao ver essa interação, Yokoya pensa consigo mesmo que elas são como irmãs, e ele acredita Riko por Yuki conseguir se adaptar à vida normal rapidamente. Após ver a expressão pensativa dele, Riko chama a atenção de Yokoya, dizendo que ele estava imaginando casar com Yuki para poder ver essa interação todos os dias. E enquanto Yokoya tenta negar, Riko pergunta a ele se ele ficaria feliz em se casar com alguém tão fofa e brincalhona como Yuki, ao que Yokoya concorda, deixando Riko feliz. Enquanto nos arbustos um gato está espreitando no dia seguinte. Na aula o professor está ensinando-lhe sobre como SpongeBob é um programa melhor do que Attack on Titan. Ele nota Yokoya dormindo e joga um giz nele, mas Yuki corta o giz sem ninguém ver e faz Yokoya ficar cego, o que não era o que Yuki queria que acontecesse. Então Yokoya vai para a enfermaria, e lá ele conhece uma professora de saúde intrigante diretamente do ensino médio DQSD Nina, que está substituindo a antiga professora de saúde. Depois que ele reclama dos olhos, ela lhe diz para se sentar na cama, mas Yokoya sente uma aura estranha de... Então Nita começa a interrogá-lo sobre Yuki. E quando ele diz a ela que Yuki é seu primo, Nita começa a rir dizendo que ele parece abatido comparado a Yuki. Enquanto verifica seus olhos, ela elogia seu rosto bonito, e depois de ver que ele está saudável, de repente tranca a porta. Nita se transforma na médica que todo homem deseja, empurra-o e sobe nele, provocando-o para avançar a trama. Mas antes que ela devore o glize dele, Yuki entra abruptamente e encara Nita. Yokoya rasteja até Yuki com medo do... Mas Nita diz que era uma piada, já que Yokoya parece um hamster fofo quando vê os planos dela. Apesar das tentativas de Nita para atrair Yokoya de volta, Yuki o puxa e ordena que ele nunca mais se aproxime de Nita. De repente, Yokoya se lembra do que Riko disse, e pensa que Yuki realmente gosta dele e está com ciúmes. Nita se cansa e o manda embora, dizendo que a lesão não é grave, e Yuki recua lentamente, enquanto ela afasta Yokoya. Yuki pede desculpas por suas ações e diz que precisa lhe contar algo, o que faz o coração de Yokoya bater mais rápido. Porém, Yuki informa-o que Nita também é uma assassina, o que o choca. Enquanto isso, o gato vai até Nita, e dele Nita recebe fotos da casa de Yokoya, que Nita planeja destruir. Nito tem um sonho de um dia viver sua vida na praia com diferentes caras suados para aplaudir. Mas antes de realizar esse sonho, ela precisa assassinar tanto Rikoya quanto Yuki. Enquanto isso, Yakuya luta para dormir, pois Yuki se recusa a sair do lado dele por medo de que Nita, sobre quem eles ainda não sabem nada, possa entrar e assassinar Yakuya e seu precioso Pickles. Yakuya diz a ela que não consegue dormir assim. Então Yuki sugere uma ideia e deita-se ao lado dele, dizendo que suas coxas podem ajudá-lo a dormir, apertando-o até secar, o que é o sonho de todo homem. Yakuya diz a Yuki que está preocupado com ela, e enquanto ela fica envergonhada ao ouvir isso, ela lhe diz que pode se defender facilmente enquanto dorme usando um lápis como John Wick. Yuki tem uma teoria de que Nita é alguém que guarda rancor do passado dela, mas ela assegura a Yakuya, enquanto segura a mão dele com toda a força, que o protegerá, a pessoa que lhe mostra o que é sentir-se aquecida. Yakuya se sente quente depois de todo o contato de mãos que tiveram e quer abrir a janela, mas Yuki o impede e abre ela mesma, dizendo que ele poderia ter levado um tiro através da janela se não tomasse cuidado. De repente ela sente o cheiro de um delicioso molho katsuta e percebe que é uma armadilha, mas antes que ela possa fazer qualquer coisa, Nita já está lá dentro mantendo Yakuya refém. Nita então chama Yuki pelo seu verdadeiro nome, o lobo branco das 9 crias do dragão, e expressa sua decepção com Yuki por ser facilmente enganada. Yuki puxa sua faca, mas Nita a ameaça dizendo que se ela tentar algo estúpido, Nita vai jogar ping-pong com o globo ocular de Yakuya. De repente, Yuki começa a falar em mandarim e ameaça Nita, dizendo que vai alimentar os cães com ela e toda a sua família se tocar em Yakuya. E isso faz com que Nita sinta medo. Ela diz a Yuki que vai esperá-la na escola para o duelo até a morte, enquanto Yakuya será mantido como refém. Deixa Yuki se lembrar do que seu antigo mestre lhe disse, que tudo o que ela é a versão feminina de John Wick sem um final feliz, e Yuki puxa a faca determinada a aceitar quem ela é e salvar Yakuya. Yuki planeja salvar Yakuya a todo custo e deixar o país depois, continuando sua vida como assassina, se isso significar que Yakuya está segura. No entanto, seu coração lhe diz o contrário, pois o que ela realmente deseja é continuar com a vida calorosa que Yakuya tem levado. Enquanto isso, na escola, Nita amarra Yakuya como se eles estivessem 50 tons de cinza, mas ao ver sua reação calma,
Ela pergunta a Yakoya se ele não está com medo e não odeia Yuki por arrastá-lo para sua confusão. Yakoya confessa que, enquanto está com medo, ele também acredita em Yuki, que prometeu que o protegeria. Yakoya pergunta a Nita sobre Shui, a pessoa sobre quem ela tem falado, e isso surpreende Nita que ele não saiba nada sobre Yuki, apesar de ter vivido com ela. Nita informa a ele que Shu é um monstro considerado especial em sua área e que vem dos 9 descendentes do dragão, apelidada de Lobo Branco. Ela é sim da Spy Family sob esteroides Nito. Acrescenta que os 9 descendentes do dragão são um grupo de assassinos de elite que tem estado envolvidos ao longo da história de JFK até Franz Ferdinand. Ainda assim, se Nita conseguir derrotar Shu, sua reputação também disparará, que é o que ela está buscando. Yakoya não acredita no que Nita está dizendo, afirmando que a Yuki que ele conhece é uma garota preciosa com peitões que frequentemente se perde na confusão e solta gritinhos de felicidade. Nita revela que também não consegue acreditar no que a todo-poderosa Shui se tornou sob a supervisão de Yakuya, afirmando que quando falaram sobre casamento, isso irritou tanto Nita que ela queria lançar uma bomba nuclear na casa deles. No entanto, Nita também acha que Yakuya não é normal por estar extremamente calmo nessa situação, afirmando que há algo especial nele que é capaz de derreter o coração frio e sombrio de Yuki. Nita acredita que quanto mais alguém quer proteger, mais fraco se torna. Então, com Yakuya envolvido, ela acredita que finalmente pode mandar Yuki para se encontrar com Arce no inferno. Então Yuki aparece procurando briga, e quando Nita atira nela, ela corta as balas como se não fossem nada. No entanto, Nita preparou uma mina terrestre sob Yuki e atira nela para explodi-la, acreditando que venceu, quando de repente Yuki aparece na frente dela, quase arrancando a cabeça de Nita, mas Nita consegue evitar isso depois de ver Yakuya. Yuki o acalma e promete que vai salvá-lo. Isso irrita Nita, pois ela percebe que Yuki não está levando a sério e começa a tagarelar sobre o passado de Yuki e como, se exposto, forçará Yuki a se mudar da pacífica casa de Yakoya. Yuki diz a essa imitadora barata da mulher gato para fechar a boca imunda, pois tudo o que preocupa Yuki é que Yakuya tem escola amanhã e precisa dormir antes da manhã. Nita fica irritada e pergunta a Yuki se ela não consegue falar de outra coisa que não seja Yakuya. E para piorar, Yuki começa a falar sobre Rikumate e seus molhos favoritos. Nita se cansa e revela suas armas secretas que todas miram em Yakuya, ameaçando que, se ele resistir, as armas vão arrancar seus membros e deixá-lo apenas um tronco de corpo. Tendo o suficiente, Yuki avança sobre Nita, o que a assusta a princípio, mas então ela ativa suas armas para atirar em Yakuya. No entanto, usando a força, Yuki joga a faca dele para o céu, pega suas lâminas menores e as lança em Yakuya para bloquear a bala. À medida que Yuki se aproxima, Nita tenta usar seus outros planos, mas a faca de Yuki perfura seu telefone e destrói seus planos. Quando Yuki se aproxima, Nita começa a lembrar de quem realmente é o juramento, e quando Yuki lhe diz para desistir, ela aponta uma arma para Yakuya. Somente para Yuki impedi-la e chutá-la, Nita começa a tagarelar dizendo a Yuki que ela sempre será a grande assassina que aplaude a vida das pessoas e corta seus membros e diz a Yuki que é impossível para assassinos como eles viverem uma vida normal, pois outros assassinos virão atrás dela. Yuki concorda com a afirmação dizendo que sua antiga versão não tem mais nada na vida além de assassinar pessoas. Mas ela diz a Nita que não tirará mais a vida de ninguém, nem deixará que outras pessoas morram por causa dela. Yuki acredita que, para o seu futuro, lutará pelo que acredita para conquistar a vida normal que sempre quis. Nita, eu não posso acreditar no que estou ouvindo vendo o grande lobo branco Chua deixar sua presa ir, e prefere salvar Yakuya em vez disso. Nito percebe que Yuki não é uma assassina perfeita, mas simplesmente uma garota que está disposta a fazer qualquer coisa pelo que realmente lhe importa. Nito sorri e começa a rir, sabendo que nunca teve uma chance contra Yuki desde o início. No caminho, em casa, Yuki pede desculpas a Yakuya por envolvê-lo e diz que está disposta a desaparecer só por causa dele, se ele quiser. Em vez de responder, Yakuya pega sua mão e, usando seu riz, pede que ela o ensine técnicas de autodefesa para que ele possa ajudá-la. Isso faz com que Yuki fique felizmente corada ao saber que ele ainda quer que ela esteja com ele. Dias depois, Yuki joga vôlei na escola como se fosse do Heikyu, e enquanto os garotos a observam com admiração, não conseguem acreditar que um perdedor como Yokuya é parente dela. Yokuya ainda está assombrado pelo incidente anterior com o intrigante doutor. Neta que o informou sobre a verdadeira Yuki, que faz parte dos 9 descendentes do dragão. Desde então, Yokuya ficou ainda mais curioso, enquanto Yuki ainda está tentando viver normalmente.
De repente, Yuki sorri pra ele, fazendo todos os meninos ficarem com ciúmes. Mas de repente uma bola é lançada nele e Yokoya é salvo por Nita, cujo verdadeiro nome é Grace, fazendo com que os meninos fiquem ainda mais ciumentos desse perdedor sortudo. Acontece que Grace agora está fingindo ser uma nova professora, e enquanto deixa vocês, espectadores, confusos sobre por que as coisas acontecem assim, Yokoya nos leva a semana antes de Grace se apresentar com sua nova identidade. Uma professora de educação física, que também é prima de Yokoya, ela explica que o que Yokoya vê é Grace em sua forma verdadeira, uma assassina especializada em inteligência, ao contrário de Yuki, que se especializa em facas. Yuki exige que Grace se explique e ela diz que não quer mais assassiná-los, pois o que realmente a interessa é ver a lendária assassina Sui se tornar uma escrava de um... Grace sugere uma negociação entre assassinos e seus termos para Yuki são que Yuki a deixe ficar para observá-los e ela não os machucará, além de oferecer a eles pão com molho katsuta ilimitado pelos próximos 3 meses. Enquanto Yokoya está tentando decifrar este código entre assassinos, Yuki simplesmente aceita sua oferta, pois não há código estúpido entre assassinos. Enquanto Yokoya está preocupado com o acordo, Yuki assegura-lhe que machucá-lo não traz benefício para Grace. E mesmo que haja 1000 deles, Yuki promete protegê-lo. Enquanto ela diz tudo isso, Yokoya percebe sua baba e sabe que o que ela realmente se importa não é com ele, mas com o pão todo-poderoso. De volta ao presente, Yokoya lembra a Grace que ela deveria estar observando secretamente, mas Grace se recusa a fazer isso, pois quer ver a reação de Yuki ao ser levada junto com Yokoya. Enquanto Yuki continua jogando vôlei, Grace se aproxima ainda mais zombando de Yokoya, e dizendo que vai devorar o glice dele, mas enquanto Yuki observa, ela saca a bola e a come com força, quase destruindo a parede. Enquanto as outras estão chocadas, Yuki percebe o quão forte ela atingiu a bola, mas ao invés de ser repreendida, as garotas a cercam elogiando seus saques incríveis. Mais tarde no almoço, Yuki expressa o quanto está envergonhada pelo que acabou de fazer. E Yokoya pergunta o que aconteceu. Yuki revela que se sente alienada depois de ver Yokoya perto de outra assassina, e depois que Grace conta a ele, Yokoya percebe que Yuki está com ciúmes. Ele a assegura de que seus sentimentos são normais, e ela se sente feliz. No fim de semana, todas as manhãs, Yuki primeiro troca para seu uniforme de empregada e vai lavar roupa. Mas hoje, depois de ver como as toalhas que acabou de lavar estão macias, ela se sente extremamente feliz. Como um pai orgulhoso, Yokoya se sente feliz por ela após ver Yuki lutar por um mês inteiro fazendo a lavanderia, onde ela falha repetidamente. Agora, com Yuki conseguindo fazer a lavanderia, ela sente que começa o dia brilhantemente. Ela então continua fazendo suas tarefas, e quando chega a hora do jantar, Yokoya informa que eles só teriam um repolho. Ela imagina o repolho picado e servido com molho katsu. Mas Yokoya tem uma ideia melhor. Ele vai e compra costeletas de porco do vendedor de sempre que fica feliz com sua fidelidade. Mas ao lado dele está uma Yuki extremamente animada, que quase desmaia com a quantidade de molho katsu que vê. Yuki pergunta a Yokoya se ele já sentiu o que ela está sentindo, e ele diz que se sentia assim quando costumava visitar o Teatro do Herói. Lá ele estava encantado assistindo o Walmart Kamen Rider performar, e depois de ouvir ele contar essa história, Yuki pode se identificar um pouco. Yuki então observa maravilhada o velho cortando sua costeleta, dizendo a Yokoya o quanto esse velho é um profissional e se perguntando se este velho é o John Wick disfarçado com suas habilidades de corte. A avó os informa que ela e seu marido são os criadores do molho Katsuda, e ao ouvir isso, Yuki os vê como deuses. Yuki os agradece, pois por causa deles, Yuki, que nunca tinha experimentado e apreciado comida antes, agora é capaz de desfrutar da comida no mais alto nível, graças ao seu... Com um sorriso no rosto, ela agradece de coração por lhe proporcionarem felicidade. A avó diz a Yuki que a razão pela qual ela é capaz de apreciar o molho é porque sente o calor da felicidade. E depois de ouvir isso, tudo em que Yuki consegue pensar é no calor de Yokoya. E ela concorda com o sentimento da avó. De repente o avô aparece atrás de Yuki e limpa a poeira do ombro dela e surpreende Yuki como esse velho consegue se esgueirar atrás dela. Mas em vez de sentir medo, ela está agora convencida de que John Wick é um velhote que vende costeletas de porco. A avó então oferece a eles provar a nova receita de molho dela. E como um gato com peixe, Yuki está animada para provar. Ela come uma colherada e fica nas nuvens. Mais tarde naquela noite, depois que terminam o jantar, Yokoyachi está em conflito, pois, embora ainda queira saber sobre os 9 descendentes do dragão, ele também sente que não deveria, depois de ver como Yuki está feliz em sua nova vida. Yokoya percebe que apenas Yuki pode lhe contar sobre seu passado, e embora ele queira perguntar a ela, ele sabe que isso irá machucá-la com a mesma dor que o machuca. Ele adormece e sonha com sua mãe que o deixou, e apesar de ele querer abraçá-la pela última vez, ela nunca o abraçou de volta. Yokoya acorda em lágrimas, abraçando-o,
E enquanto ela explica que o pegou dormindo, Yokoya escorrega para os pudins dela e rapidamente se desculpa sabendo que Yokoya sonha com os jarros cremosos de sua mamãe. Yuki oferece-lhe para deitar novamente em seu colo, mas de repente o telefone de Yokoya cai, e quando Yuki o pega, ela vê que Yokoya está curioso sobre o passado dela. Yuki confessa que ela mesma não sabe o que são os 9 descendentes do dragão, pois quando ela era uma assassina, tudo o que fazia era seguir a ordem do seu mestre e não se juntava à organização, apesar de ter encontrado alguns membros. Yuki não sabe os nomes deles, pois tudo o que importa para ela é sua missão e decepcionar seu mestre. Por causa do seu passado, ela ainda luta para se acostumar com esta vida bela e tranquila, pensando que está vivendo em um sonho quente. Mas toda vez que ela vê Yokoya, ela se lembra de que o que ela quer é ser uma garota normal. Yokoya diz a ela que sente o mesmo, pois depois do que aconteceu com Nida, ele também quer saber mais sobre ela e ajudá-la a alcançar seu objetivo. Yuki sorri calorosamente para ele e Yokoya começa a corar, mas ao ouvir que Yokoya quer conhecê-la mais, Yuki concorda em revelar mais sobre si mesma. Ela diz a ele que a razão pela qual gosta de tê-lo deitado em seu colo é porque na primeira vez que fizeram isso, ela sentiu que pela primeira vez estava realmente ajudando alguém. Então ela diz a ele que sempre que ele tiver pesadelos, seu colo estará sempre disponível para ele. Para equilibrar seu gesto, Yokoya então revela que o sonho que ele teve não foi um pesadelo, mas sim um sonho esperançoso, pois ele viu Yuki assumindo o calor que ele sentia falta da mãe como em qualquer outro dia. Yuki começa seu dia acordando, se vestindo e iniciando suas tarefas. Ela lava a roupa, da qual se orgulha depois de ter tido dificuldades no início, lava os pratos, brinca com o cachorro e continua o dia como de costume. À tarde, Yuki vai ao mercado para comprar suprimentos de comida e todo cara que passa por ela a olha de cima a baixo. Durante suas compras, um garoto fala com Yuki e a elogia pela sua beleza, mas depois comenta que sua fantasia de empregada não é algo que uma garota normal usaria. Isso choca Yuki, e quando ela encontra Hokoya, que acabou de comprar alguns livros, pergunta a ele se o que o pequeno atrevido disse é verdade. Por causa das suas preocupações, Hokoya leva Yuki para comprar algumas roupas, mas depois que chegam, tanto Reiko quanto Grace estão lá esperando por eles. Yokoya pergunta por que esses dois inúteis estão aqui, e enquanto Reiko vem voluntariamente para ajudar seu irmão a escolher algumas roupas, Grace revela que hackeou o telefone dele e quer ver Yuki com roupas novas. Reiko pergunta a Grace se ela também é uma assassina, mas em vez de responder, Grace a abraça, o que preocupa Yokoya. Mas em vez de sufocar, Reiko começa a sentir o cheiro dos seus peitos volumosos. Reiko sugere que vão a uma certa loja, e enquanto Yokoya espera roupas menos chamativas, Yuki experimenta roupas de empregada ainda mais extravagantes. Quando Reiko começa a tirar fotos de Yuki para uso pessoal, Yokoya a repreende por levá-los a esta loja. De repente, Grace sugere outra loja, e enquanto Yokoya acha que não pode piorar, piora, já que Yuki agora parece que custa $5 por hora. Eles começam a experimentar mais roupas, algumas bonitas e outras fazendo todos os homens babarem. Eles perguntam a opinião do Yokoya, e quando ele sugere um vestido branco de uma peça, Grace chama ele de um depravado enrustido que gosta de se satisfazer debaixo do cobertor. Depois, eles conseguem sobreviver e comprar roupas com o Halloween se aproximando. Rico os incentiva a comprar algumas fantasias também. Então eles experimentam fantasias ou de bruxa ou de policial que qualquer homem adoraria ser preso por. Yokoya nota um pôster de filme de terror e expressa o quanto é fã. Grace e Rico sugerem que eles assistam, mas Yuki parece confusa sobre o que estão falando. Yakuya pergunta a ela se ela nunca foi a um cinema antes, e Yuki diz que sim, mas em vez de assistir, ela estava sempre lá para uma missão de assassinato. Eles então vão assistir ao filme. Mas mesmo Yuki sendo uma ex-assassina de classe mundial que eliminou pessoas sem parar, a visão de zumbis a assusta até a morte. Após o filme, eles tentam acalmá-la, dizendo que suas habilidades de assassina venceriam facilmente os zumbis. Mas Yuki continua nervosa, afirmando que a ideia de um cadáver fedorento andando a enoja, e que a boca esquisita deles precisa de um tic-tac. Aqui Yokoya percebe que a maneira como Yuki vê as coisas é através das experiências de vida passada dela como assassina. Depois eles compram algumas panquecas e as aproveitam juntos como um grupo de pessoas divertidas. Então uma garota de cabelo rosa chamada Neka os observa com inveja, também querendo se divertir. Mas sua professora Taki a repreende por ser descuidada demais, afirmando que ela precisa ser cuidadosa. Então quando Grace vai para casa, Yokoya diz a Yuki para ir para casa primeiro enquanto ele leva Rico de volta para casa. No entanto, Yuki faz um desvio e se admira com suas roupas novas, mas ainda está se lembrando de sua roupa de empregada. Um quarto, depois de pensar um pouco, ela volta para o traje de empregada e vai brincar com Mochi. No entanto, ela percebe que, enquanto saiu para fazer compras o dia todo, não lavou a roupa. Ela vê a toalha suja do Mochi e quer limpá-la.
mas Mochi se recusa e foge com ela, então a energia acaba e a iluminação externa lembra Yuki do filme de zumbis que ela acabou de assistir. Enquanto isso, com a toalha na boca, Mochi acidentalmente se choca contra uma mesa, derrubando comida na cabeça. O barulho surpreende Yuki e, assustada, ela vai investigar. Sai uma criatura com aparência de batida diretamente do inferno e com uma faca na mão, Yuki corta a toalha de Mochi. Então, Mochi começa a chorar pela toalha, e enquanto Yuki promete consertá-las, Yokoya duvida dela ao ver o quanto a toalha está destruída. Ela promete que vai fazê-lo e Yokoya acredita nela, oferecendo seu apoio. Ele percebe que ela voltou para a roupa de empregada e pergunta se ela odeia as roupas que comprou. Ela diz que adora as roupas novas que comprou. O seu antigo traje de empregada é um presente do seu falecido mestre, que acreditava no seu sonho de querer ser uma garota normal. Sua fantasia de empregada é a única coisa que Yuki tem que a lembra de seu antigo mestre, e ela pergunta a Yokoya se pode continuar usando, apesar de não parecer uma menina normal. Usando seu charme impecável, Yokoya diz a Yuki que não há nada de estranho nela, mesmo se ela tem medo de zumbis como uma assassina ou até quer usar todos os dias o que ama, sua roupa de empregada. Yokoya assegura que mesmo as pessoas mais normais têm algumas coisas estranhas que gostam, e que a melhor coisa que Yuki pode fazer é ser ela mesma. Yuki se sente feliz e aconchegada ao ouvir isso, e Mochi late em concordância. Yokoya o levanta e percebe que a toalha é a mesma em que o encontraram. Ele suspeita que Mochi gosta da toalha porque tem o cheiro dos pais dele, e depois de ouvir isso, Yuki insiste em consertar a torre de Mochi o mais rápido possível. Yuki afirma que, assim como a toalha lembra Mochi de seus pais, ela tem o sino que a lembra de sua irmã. Isso surpreende Yokoya ouvir isso, pois ele não pode acreditar que há outra empregada assassina com bochechas tão volumosas quanto as de Yuki. Dias depois, enquanto comem ramen juntos, Yokoya pergunta a Grace sobre o paradeiro da irmã de Yuki, mas ela afirma que não sabe e apenas aponta o sino de Yuki, e que seu sobrenome é Hoa. Quando Yokoya tenta falar mais, Grace o interrompe e começa a devorar seu ramen, dizendo a Yokoya que ele nunca deve interromper sua refeição. Sendo estrangeira, Grace adora e aprecia ramen como parte da cultura do Japão, mas quando vê Yuki afogando o ramen em molho katsuta, ela começa a se inquietar, ameaçando-a de que ela vai fazê-la engasgar com o molho por desrespeitar o ramen, mas Yuki simplesmente aprecia o ramen sem se importar. Mais tarde, eles vão comprar mais molho depois que Yuki ficou sem, mas para seu desespero, o lojista informa que eles ficaram sem molho e que estará disponível na próxima semana, o que fere cada fibra do seu ser. Com o molho sendo limitado, Yuki planeja usá-lo com parcimônia, mas vendo-a triste, Yakuya quer animá-la. Ele pergunta a Yuki o que ela se lembra sobre sua irmã, mas Yuki tristemente diz a ele que, por causa de seu passado, ela não se lembra como sua irmã ou como seus pais Clap eram. Tudo que ela se lembra são os sinos que sua mãe deu a ela e a sua irmã. E ela espera que sua irmã reconheça o sino que ela está carregando quando se encontrarem. Mas depois de 10 anos, elas não se encontraram. E ela tem medo de que sua irmã a odeie porque sentiu que Yuki a abandonou. No entanto, Yuki afirma que se a irmã estiver vivendo uma boa vida, ela está feliz e não se importa que nunca se encontrem. De repente, dois amigos agitados de Yokoya, Taiga e Kobachi, aparecem e mostram seu ciúme de Yokoya por ter uma prima bem dotada do Alabama. Taiga mostra a Yokoya seu novo CD, com artistas que se apresentarão no festival de Katsuta, e Kobachi repreende Yokoya por não sair mais com eles, mas sim por estar ocupado balançando os seios da Yuki. No entanto, Taiga agradece a Yuki por estar aqui, pois sua presença faz Yokoya mais feliz. Os garotos começam a expor o passado de Yokoya por ser ousado e um Chunibyo, que age como se fosse um personagem de anime que conquista todos os dias, quando na realidade, Yokoya não consegue molhar o pepino. Yokoya tem o suficiente e cobre a boca de Taiga, mas faz com que ele derrube o CD. Mas antes que caia, Yuki joga sua bolsa para salvá-lo, resultando no deslize de sua Katsuda, derramando tudo pela rua enquanto Yuki assiste em agonia. Naquela noite, Yuki tem um pesadelo em que o molho Katsuta diz a Yuki que a odeia e prefere colocar o molho em outro lugar em vez de nas suas bochechas doces. Ela acorda traumatizada, e quando Yokoya entra, ela lhe diz que sem o molho, a vida dela não tem sentido. Depois de contar a Yokoya sobre seu sonho de como o Katsuta Sal se atraiu, ela diz que teve outro sonho, mas não continuou a frase. Após dias com o mesmo pesadelo, ela vai até o quarto de Yokoya e pede para ele dormir com ela. E enquanto Yokoya inicialmente esperava um pouco de carinho, ele diz a ela que precisa estudar e que só pode acompanhá-la para dormir. Depois de se acalmar, Yuki aponta como Yokoya é realmente uma ótima pessoa, e enquanto fica envergonhado, Yokoya se pergunta por que ela diz isso. De repente, ela pergunta a Yokoya se ele já desgostou de alguém, e Yokoya confessa que após alguns incidentes no passado, ele não gosta do próprio pai. Ao ouvir isso, Yuki vê seu próprio passado, sua irmã e os sinos.
Ela fica desconfortável e rapidamente volta para o quarto, deixando Yokoya preocupado. Em seus pesadelos, não só o molho o trai, mas ele também começa a zombar de Yuki por ter abandonado a irmã e ser odiada por todos, já que a única coisa que ela sabe fazer é assassinar pessoas. O molho continua a tagarelar e aponta para Yokoya e sua irmã, dizendo como eles secretamente odeiam Yuki pelas costas. De repente, o molho leva Yuki ao seu passado, quando ela era uma pequena prodígio popular que falava 15 idiomas e tinha uma memória fotográfica. No entanto, apesar de toda a atenção e dos holofotes, tudo o que Yuki queria era deixar seus pais orgulhosos. Durante um dos seus aniversários, a família estava desfrutando da comemoração, mas a campainha toca, e quando seus pais vão atender, o mundo de Yuki desmorona. Eles olham para trás por um instante, mas sem dizer nada a Yuki. Continuaram a caminhar em direção à escuridão, deixando Yuki e sua irmã para trás. Os pais foram assassinados por matadores que queriam sequestrar Yuki por seus talentos. A partir de então, os sentimentos de Yuki ficam entorpecidos, e eles a transformaram em uma assassina, apagando lentamente suas emoções e trocando-as por habilidades. O coração frio de Yuki fez com que sua irmã a odiasse, mas ela continuou em frente. De repente, seu antigo mestre aparece, querendo trazê-la de volta. Mas antes que isso aconteça, Yokoya a desperta de seu pesadelo. Yokoya diz a Yuki que está preocupado com ela, e sem hesitar, Yuki o abraça e o puxa para sua cama. Yokoya começa a se entusiasmar com essa situação, mas ela implora para que ele fique assim. Yokoya sente como ela o segura com força, e ele sabe que ela teve outro pesadelo, e Yuki confessa que foi uma lembrança de seu passado sombrio. Para acalmá-la, Yokoya acaricia suas costas, dizendo como parece um batimento cardíaco reconfortante. E enquanto Yokoya continua acariciando, ela lentamente adormece ao som calmante das batidas do coração de Yokoya. No dia seguinte, ao descobrir que Yuki não sabe o que é o Festival Katsuta, Taiga explica que o festival consiste em festivais de cultura, esportes e música em que as turmas participam, sendo que o vencedor recebe um molho especial Katsuta. Após ouvir isso, Yuki começa a salivar, querendo ganhar, mas dizem a ela que ela tem que vencer cada festival enquanto mantém uma nota alta. Yuki mostra sua nota de cachorro no teste, pensando que é suficiente, mas Yokoya informa que ela precisa passar da nota média, que é 60 pontos para competir. Yuki começa a entrar em pânico com sua nota baixa, mas os caras a acalmam, dizendo que ela precisa se sair bem nos exames práticos, então Yuki foca nisso. Na hora do almoço, Grace entrega o sanduíche de katsuichi para Yuki como parte do acordo, e quando Yuki agradece, ela se sente confusa com isso e diz para ele cair fora. Yokoya começa a falar sobre o desejo de Yuki de competir no festival Katsuta, e após ouvir isso, Grace vê sua oportunidade. Ela mostra a Yuki um teste sem nome, e diz a ela que sabe que foi Yuki quem esqueceu de colocar o nome. Aqui, nós... No entanto, Yuki percebe que esqueceu de colocar seu nome, e Grace lhe diz que sem o nome, Yuki reprova automaticamente no teste. Yuki tenta negociar, mas Grace diz que ela pode colocar seu nome, desde que pare de levar molho Katsuda para as lojas de ramen, algo que Yuki gosta de fazer. De repente, um flash rosa surge atrás de Grace, e quando ela olha para o papel novamente, o nome de Yuki está nele. E enquanto Yuki tenta contar a Grace o que aconteceu, Yokoya diz para ela calar a boca e deixar acontecer. Grace se retira como uma perdedora amarga, e enquanto Yokoya não sabe o que aconteceu, atrás deles, uma garota de cabelos rosa, Naka, ajudou-os. No entanto, Yuki a confronta para agradecê-la, revelando que a viu passar rapidamente pelo ar. Enquanto Naka está em pânico após ser descoberta, ela reúne coragem e diz ao casal que sabe como vencer o Festival Katsuta. No dia seguinte, no seu dojo, Naka está preparando alguns ninjas, tornando-os seus, mas quando ela escorrega, seu irmão, Tatsu, a salva. Ele lembra Naka de quem eles são e do orgulho que sua família carrega antes de sair, fazendo Naka se sentir mal por desapontá-lo. Mas sem que ela soubesse, Tatsu está na verdade preocupado com seu rosto fofo por causa da queda. Enquanto isso, a escola começou o festival, e eles anunciam a competição de classe como polícia e ladrão. Foi decidido que Tatsu será o policial, enquanto todos os outros alunos serão ladrões. Mas em seus relatórios, eles suspeitam que Yuki, que se apresenta como prima de Yokoya, está escondendo algo. E Tatsu suspeita que ela seja inimiga de sua família, então ele decide vigiá-la de perto. Enquanto isso, a turma de Yokoya está organizando um café temático de animais para o festival. E nos bastidores, Naka está desabafando com Yokoya sobre seus sentimentos e como quer vencer na competição de polícia e ladrão contra seu irmão para que ele finalmente a reconheça por sua força. No entanto, ela está morrendo de medo da aura de Yuki, mas Yokoya garante a ela que eles se sairão bem. Nesse momento, um gigante na forma de garrafa entra, quase fazendo Yu a surtar, mas eles sabem que é uma fantasia com Takaya dentro. Ele está confiante em vencer o jogo de polícia e ladrões com Yuki e Naka como suas companheiras de equipe. Mas, embora duvidem um pouco de Naka por parecer fraca, ela garante a eles que é uma corredora rápida. Yuki os encoraja, dizendo que com ela no time, eles podem vencer e derrotar o todo-poderoso policial, Tatsu,
Desconhecendo isso, Tatsu está no café, ouvindo a conversa e fica irritado ao ouvir Yuki encorajando sua irmã, Naka, a ir contra ele. Mais tarde, eles continuam discutindo o plano onde Taiga declara que vencerá vestindo a fantasia de gato do traje Bottle, para que o mundo o veja como um mascote através da TV. Lembra Yokoya que as estações de televisão vão transmitir este evento, e ele se pergunta se Yuki está bem em aparecer na TV, mas antes de perguntar, Riko e Kobachi aparecem. Yokoya explica à irmã sobre o próximo evento de polícia e ladrão, e Riko fica triste por não poder ver Yuki em uma fantasia de coelho no café. Enquanto os outros estão ao lado discutindo como o xixi do Goku é mais forte do que todo o universo de Demon Slayer, Naka reúne sua coragem e pergunta a Yuki se ela tem amigos. Antes que ela responda, Naka começa a entrar em pânico e muda sua pergunta, perguntando a Yuki se ela quer ser sua amiga, e Yuki gentilmente diz a Naka que adoraria, quase fazendo Naka explodir de alegria. Yokoya convida os dois para visitarem os festivais, mas Neka precisa investigar algo e os deixa. Ela se sente feliz por Yuki agora ser sua amiga, convencendo-se de que continuará amiga apesar de conhecer sua verdadeira natureza. E Neka se movimenta como uma ninja para ouvir as regras do jogo, mas, depois de ouvir, ela descobre algo horrível. Mais tarde, o jogo está prestes a começar, e o comentarista anuncia uma convidada especial chamada Nazca, que enlouquece a multidão por causa de sua beleza. Eles leem as regras nas quais Tatsu atua como os policiais, e para os ladrões vencerem, precisam evitá-lo por 15 minutos ou fazer um dos ladrões capturados escapar para ganhar. No entanto, Nazca anuncia uma regra especial, que é para cada turma usar o tema da sua turma, deixando Yuki e seu time em fantasias de animais. Neka pede desculpas por não ter conseguido informações para eles, mas Yuki assegura a ela que, como sua nova amiga, ela está ao seu lado e eles vão vencer o irmão dela. No entanto, Yuki também está satisfeita com sua fantasia, já que Yokoye lhe diz para usá-la, garantindo que seu rosto não seja visto pelas câmeras. Enquanto isso, Tatsu está ocupado lançando olhares para sua irmã fofa, imaginando-se em algum enredo de Alabama. Mas quando Neka desvia o olhar, ele fica triste. Tatsu vê a fantasia de lobo e percebe que é Yuki, e ele pensa para si mesmo que ela é a razão pela qual sua irmã desviou o olhar dele. Depois de finalizar a preparação, o jogo começa, e Tatsu dispara pelo campo, limpando a casa e lançando pessoas na sua prisão como se não fossem nada, não deixando ninguém além do trio animal. Taiga no traje de gato do figurino de sol começa a falar mal, dizendo que a linha do cabelo de Tatsu é maior que um campo de aviação, mas ele também é repreendido por Tatsu, que está de olho em uma pessoa, Yuki. Ele vai direto na jugular de Yuki e a levanta para jogá-la na sua prisão, mas Yuki consegue se segurar usando sua força de preensão, impedindo-se de voar. Vendo isso, Nika pensa muito no que fazer, e ao lembrar que Yuki agora é sua amiga, ela puxa o poder da amizade, usa suas habilidades de ninja, lança algumas bombas e troca de lugar com Yuki como o Prime Sisuke. Tatsu não consegue acreditar que acabou de jogar as doces bochechas da irmã no céu, e ela acaba sendo presa. Isso deixa Yuki como a única sobrevivente. Mas depois de ver o sacrifício de Naka, ela se lembra de como Yokoya lhe ensinou que amigos são a família que você encontra ao longo do caminho. Yokoya revela que ele já foi um perdedor que queria acabar com a própria vida, mas por causa dos amigos Taiga e Kobachi, sua vida mudou e ele deseja um dia retribuir o favor. Yuki pretende fazer o mesmo por Naka, que a ajudou, querendo ganhar o jogo enquanto Tatsu está arrancando os próprios cabelos, torcendo o cérebro sobre o que acabou de fazer. Yuki planeja seus movimentos, não querendo que a câmera filme seu rosto, enquanto precisa lutar contra o todo-poderoso Tatsu para vencer a batalha. Eles começam a lutar, criando um tornado ao redor deles, mostrando que qualquer um poderia derrotar tanto Gojo quanto Sukuna sozinho. Tatsu começa a falar que Yuki está fingindo ser amiga de Naka, apesar de não saber a dor que ela suportou no passado, mas ao ouvir isso, Yuki joga Tatsu no chão e corre diretamente em direção a Naka. Com uma melhor compreensão do que um amigo deve ser, Yuki pega a mão de Naka, diz a ela que agora a entende um pouco mais e pergunta novamente se pode ser sua amiga. Naka começa a enlouquecer, e antes que Tatsu possa prender Yuki, o apito é soprado para sinalizar que o jogo acabou. Yokoya pensa que sua turma venceu, mas Riko aponta que quando o apito foi soprado, tanto Yuki quanto Naka estão na prisão, o que significa que Tatsu venceu a batalha, já que Yuki correu para a prisão por conta própria. Sem entender as regras, Yuki fica chocada e perdida com o resultado, mas após sua performance, a equipe de TV e o comentarista querem entrevistá-la. Naka percebe o que está em jogo, então ela lança outra cortina de fumaça ao redor da área, e quando Tatsu levanta a fantasia de lobo, Taiga está dentro enquanto Yuki agora está na roupa de gata, fantasia. Yokoya e os outros rapidamente a afastam da multidão, evitando que ela seja encontrada. Depois, Yuki declara novamente sua amizade com Naka, mas Tatsu chega para dizer a Naka para voltar para casa.
Quando Tatsu vê Yuki, ele se sente ameaçado de que ela chegue nas bochechas doces de sua irmã antes dele, enquanto a própria Yuki está confusa sobre o que diabos está acontecendo. Ele diz a Yuki para ficar longe das bochechas da irmã antes de ir embora, mas Yuki diz a Meiko que mal pode esperar para encontrá-la novamente na escola, deixando as duas felizes. Mais tarde naquela noite, Yokoya encontra Yuki no telhado e pergunta se ela está chateada por ter perdido. Ela admite que, embora no início estivesse preocupada em ganhar durante o festival, no final, tudo o que sente são borboletas no estômago. Yokoya aponta que o que ela está sentindo é excitação, e aqui Yuki descobre que pode sentir a diversão das coisas. Yuki não quer que o festival acabe, mas Yokoya diz que eles ainda têm o festival do próximo ano onde podem enfrentar Tatsu novamente. Yuki fica satisfeita ao ouvir isso, e pensa para si mesma que, ao contrário de sua antiga vida como assassina, onde o amanhã nunca é garantido, nesta nova vida, ela pode aproveitar as pequenas coisas e aguardar ansiosamente o dia seguinte. Dias depois, Naka vem visitar a casa de Yokoya para exibir suas habilidades de arremesso de facas, e enquanto a elogiam por isso, ela não se sente especial, já que seu irmão, Tatsu, é ainda melhor do que ela. Naka expressa como não gosta de seus poderes como ninja, e prefere viver como uma garota normal, e após ouvir isso, Yuki afirma que pode se relacionar. As duas se conectam pelo sentimento semelhante de quererem ser normais, e quando Yua diz para conversarem mais, Neka se sente feliz com a sugestão. Nesse momento, Grace aparece e provoca Yokoya, dizendo que com Naka incluída, o grupo de mães dos seus filhos aumentou, mas Yokoya diz a ela que está falando besteira. De repente, a faca de Grace atravessa o pirulito dela. E enquanto Yuki pede desculpas por isso, todos sabem que ela se sente com ciúmes ao ver como Grace está calma em relação à faca. Neku pergunta a ela se é como eles, e Grace informa Neku que não apenas é uma colega assassina, mas também sabe que Neku é uma ninja parte da família Hikage, o que a surpreende. Então, Yokoya pergunta a Grace por que ela está aqui, e Grace informa que vai perder o Natal, pois estará em uma missão na China. Ela acrescenta que pode encontrar a antiga organização de Yuki e talvez até obter informações sobre sua irmã. Antes de Grace partir, ela diz a Yokoya para rechear Yuki como um peru de Natal. E ele se recusa a fazer isso. No entanto, depois de ouvir o que Grace disse, Naka pergunta se eles estão namorando, dizendo que, embora sejam primos, eles farão alguns belos bebês do Alabama. Enquanto Yakoyev tenta corrigir o mal-entendido de serem primos e namorarem, Yuki permanece em silêncio enquanto percebe algo. Ela expressa seus sentimentos sobre como, antes, só precisava se preocupar consigo mesma, mas agora, com Yokoya e outros em sua vida, tem mais pessoas para proteger, o que a deixa feliz. Isso cativa tanto Yokoya quanto Naka ao ouvir isso, mas Yokoya pensa consigo mesmo que Yuki não o vê romanticamente e só o ama como família. Nesse momento, a neve começa a cair, e enquanto eles estão felizes, Yokoya recebe uma mensagem de texto do seu pai horrível, dizendo que estará de volta no ano novo. No dia seguinte, o quintal está cheio de neve, e após Mochi pular primeiro na neve, Yokoya se junta à diversão. Ele faz um lindo boneco de neve, e Yuki expressa que também quer fazer um, mas o dela acaba ficando com uma aparência desvairada como Yu. No entanto, Yokoya usa seu charme Skibidi e diz a Yuki que parece que foi feito por Picasso, elogiando-a pelo esforço. Ambos sorriem um para o outro, aproveitando o momento, mas Mochi entra em cena como um destruidor de lares e destrói o boneco de neve de Yuki. Isso deixa Yuki devastada, querendo consertá-lo, mas quando Yokoya diz que é inútil, ela fica deprimida. De repente, o telefone de Yokoya toca e quando ele atende é o seu pai. Durante a chamada, Yuki pode ver o rosto angustiado de Yokoya e ele diz para ela cuidar da casa enquanto ele vai para a casa de sua família. Mas antes de partir, Yuki pede que ele se encontre com ela após a visita. Naquela noite, Yokoya está voltando para casa quando vê uma confusão em público. Quando ele vê o que é saudado por Yuki em uma roupa casual que poderia fazer qualquer homem se curvar por ela. Yuki coloca seu cachecol em volta do pescoço dele, querendo que ele fique aquecido, e segura sua mão, pedindo a Yokoya para ir a um encontro com ela. Ele começa a se agitar e pergunta a Yuki por que ela quer um encontro. E ela revela que Riko sugeriu isso, mas Yuki também quer animá-lo com um encontro. Ela expressa como se sente vazia se Yokoya está triste, e ao ouvir isso, Yokoya cede completamente, concordando com um encontro. Então, ainda de mãos dadas, eles caminham por aí. Mas na mente dele, Yokoya tenta rejeitar seu desejo ao ver Yuki como um bebê em um corpo brincalhão. Nesse momento, eles percebem que começa a nevar novamente, e Yokoya expressa o quanto aprecia a combinação da cena de neve com as luzes de Natal. Ele diz a Yuki o quanto ama a neve, e Yuki começa a rir, dizendo como gosta de ouvi-lo dizer isso, já que o nome dela, Yuki, significa neve. O coração de Yokoya bate mais rápido do que eu estourando um grande para os maiores sucessos de Johnny Sins, e Yokoya começa a entrar em pânico com os sentimentos que está experimentando. Horas antes, Yuki está ao telefone com Riko, que lhe diz o que vestir no encontro.
Riko sugere que, como Yokoya é um cara degenerado, Yuki tem que usar algo que destaque suas curvas e mostre sua silhueta enquanto ainda está elegante. Elas discutem sugestões, com Riko empolgada, querendo que Yokoya faça Yuki se tornar sua futura cunhada. Mais tarde, após o encontro, Yokoya confronta Riko sobre a data e pergunta se ela acha que Yuki tem sentimentos românticos por ele. Ela diz a ele que as chances são de que Yuki ainda não saiba, então sugere que eles joguem um questionário de amor no telefone dela. Enquanto Yokoya acha que é uma completa farsa, Riko o convence dizendo que suas amigas começaram a bater palmas para seu crush depois de fazer o teste. Então ela começa a fazer perguntas a ele, começando por se Yokoya teve contato físico, até se Yokoya tinha estourado um forte por causa dos planos de Yuki à noite. E a cada pergunta, Yokoya responde sim, percebendo lentamente que é compatível com Yuki. No entanto, na última pergunta, Riko pergunta a ele se Yuki alguma vez expressou o quanto gosta de Yokoya. E enquanto ele se lembra da data, ele diz que não. Isso lhes dá uma pontuação de 96, e enquanto Riko está confiante de que Yokoya começará a colocar sua massa em Yuki, Yokoya está preocupado com os outros 4%. Nesse momento, Yuki aparece e enquanto Yokoya está nervoso perto dela depois das perguntas, Riko sugere que ela também faça o teste. Ela começa a fazer perguntas a Yuki e a cada uma delas Yuki diz sim, e a cada resposta Yokoya se desmorona ainda mais. Na última pergunta, ao contrário de Yokoya, Yuki responde que Yokoya disse a ela que gosta dela. E isso faz Yokoya entrar em pânico e Riko sentir a glória, sabendo que ela se tornará tia dos filhos de Yuki. Depois eles comem hot pot juntos, e Riko começa a tagarelar sobre como, no passado, Yokoya costumava bagunçar a casa para irritar o pai. Yokoya diz a Riko para calar a boca, não querendo que seu passado embaraçoso como um garoto infantil seja exposto a Yuki. Ele quer punir Riko, então começa a chutá-la embaixo do kotatsu. Mas para sua confusão, Riko não reage. Yokoya continua chutando-a repetidamente, mas quando olha debaixo do kotatsu percebe que estava chutando Yuki. Ambos percebem esse erro constrangedor, e quando Riko pergunta o que está acontecendo, eles se recusam a elaborar. Riko aponta que eles são como um casal fofo guardando segredos, e os dois desistem ao ouvir isso. Depois do que aconteceu durante o encontro deles, Yokoya ainda sonha com isso e com um passado que havia esquecido. Ele uma vez confessou seu amor por uma garota, mas ela o rejeitou, afirmando que Yokoya não a amava realmente, mas que estava apenas se sentindo solitário, o que o traumatizou com o conceito de amor. Ele então acorda com Yuki ao seu lado, e quando tenta sair de fininho, ela acorda, mas ele sai para se acalmar. Yokoya não consegue conter seus sentimentos por ela, culpando-se por deixar Yuki dormir com ele devido aos seus pesadelos, o que o impede de dormir. Yuki entra querendo acalmá-lo, mas Yokoyashi dá a ela uma desculpa de que eles precisam limpar, que ele mesmo sabe que é uma desculpa fraca. Ele lava o próprio rosto, reconhecendo seus sentimentos por Yuki, mas por causa de seu passado, ele não quer confessar por medo de que Yuki o deixe. Mais tarde, Yuki limpa a casa como uma profissional, e quando passa o esfregão no chão, sente-se motivada a fazer melhor do que da última vez. No entanto, Mochi vê a oportunidade e estraga tudo para ela, fazendo com que fique molhada. Ela pede desculpas, mas Yokoya sabe que Mochi fez isso, então ele o repreende. Nesse momento, Yuki tira a camada externa, e quando Yokoya vê a renda preta que ela está usando por baixo, seu coração bate mais rápido e ele fica visivelmente excitado. Ele foge para se acalmar, percebendo que está se rendendo a cada movimento dela, mas ainda hesita em confessar. Quando ele sai, vê Yuki de joelhos, pronta para acariciar sua cabeça em seu suave e doce snu-snu. Ele começa a se mexer depois de ver o sorriso brilhante e inocente dela, então ele diz que se sente envergonhado de deitar nas coxas dela. Isso deixa Yuki triste, pensando que Yokoya está cansado dela, e ela começa a chorar de repente por achar que é um fracasso. Yuki tenta controlar seus olhos, mas não consegue, pois nunca havia chorado antes, o que a confunde. Yokoya sente o peso de sua culpa e rapidamente muda de assunto, sugerindo que ela tome banho para evitar ficar doente. Yuki vai para o banheiro, e Yokoya percebe que fez a pior escolha para lidar com as lágrimas dela. Durante dias, Yuki chora por tudo. Ela chora pelo cachorro, por alguns gatos brigando e por algumas folhas morrendo, mesmo que não seja culpa dela. Mas Yokoya não sabe o que fazer. À noite, ela continua dormindo com ele, fazendo com que ele não durma à noite, e isso acontece até o ano novo. Então, Yuki vai procurar Yokoya e, em vez disso, encontra uma nota dele dizendo que ele vai embora por um tempo. Ela então passeia com o cachorro enquanto faz compras, mas quando chega ao seu mercado habitual, todas as lojas estão fechadas devido ao ano novo. Ela então vai ao supermercado, onde começa a ficar ansiosa, sem saber o que fazer, já que nunca esteve lá antes. Ela avista um açougueiro que oferece um pouco de rosbife, e ela compra para o jantar. Em casa, ela encontra Yokoya, que está fazendo okonomiyaki, e ele lhe apresenta um pouco de rosbife que comprou. Isso a faz chorar, pois agora eles têm muito rosbife.
Eles acabam comendo tudo, e quando Yuki dá uma mordida na comida com molho, ela chora novamente devido ao quão saborosa é. Naquela noite, ele dorme no sofá, dizendo a si mesmo que precisa se recompor, pois seu pai retornará amanhã. Mais tarde, enquanto Yokoya está dormindo, Yuki coloca um cobertor sobre ele. Na manhã seguinte, Rico aparece para a celebração de Ano Novo, mas como Yokoya não consegue acordar, isso estraga o plano de Rico. Yuki se pergunta do que ela está falando, e quando Rico a informa que é o aniversário de Yokoya, Yuki começa a chorar de culpa. Isso choca Rico, que nunca a tinha visto chorar, e Yuki acha que seus olhos estão apenas quebrados. Yuki sente que é melhor ficar em casa, e Rico entende. Mais tarde, Yuki encontra o telefone de Yokoya e chega uma mensagem de Naka que os convida a visitar o templo, e Yuki quer ir. Sem Yokoya, Yuki aparece no templo para encontrar Naka, parecendo uma fofa total. Yuki informa a Naka que não está familiarizada com visitas a santuários, e Naka atua como seu guia. Eles começam escolhendo sortes, e enquanto Naka está feliz por poder compartilhar essa memória com Yuki, ela se emociona novamente, então Naka senta em algum lugar. Na sorte de Yuki, diz que ela perderá algo e ela supõe que se separará de Yokoya. Ela desabafa com Naka sobre como Yokoya tem estado distante dela, e isso assusta Yuki, que um dia Yokoya não precisará mais dela. Yuki expressa como não consegue parar de chorar com a ideia de que Yokoya a odeia e a deixará. Para acalmá-la, Naka diz a Yuki que às vezes também não consegue parar de chorar. Naka começa a tagarelar umas bobagens filosóficas que a mãe dela lhe contou, e que a razão pela qual Yuki não consegue parar de chorar é que ela tem acumulado sua tristeza por dentro. E agora essa tristeza está sendo liberada. Naka incentiva Yuki a chorar tudo o que precisar. Um dia seu sorriso a encontrará novamente. Depois de se acalmarem, elas fazem seu desejo aos deuses do anime, e Yuki deseja que ela sempre esteja com quem ama. Enquanto isso, o pai de Ukoya chegou ao Japão, e quando ele liga para Ukoya, ele não responde o velho, pois está ocupado dormindo. Comente Devil May Cry Baby se você quer a parte 12, e se você gosta de recapitulações de anime assim, então assista a este vídeo aqui.